Bem-vindos a mais um Mulheres Maravilha. A nossa convidada de hoje é uma mulher que viveu uma das transformações mais profundas que um ser humano pode experimentar. Médica ginecologista, mãe e mulher de fé. Ela viu a sua vida mudar completamente ao receber o diagnóstico de uma doença rara, a esclerose sistêmica, justamente durante a gravidez do seu segundo filho. Mesmo diante do medo e da incerteza, ela escolheu seguir com coragem. Depois do nascimento do bebê, enfrentou sessões de quimioterapia e encontrou na fé a força para continuar. E foi essa fé que transformou dor em propósito. Hoje, ela vive com equilíbrio, gratidão e amor, cuidando de si e inspirando outras mulheres a acreditarem que o recomeço é sempre possível. No Mulheres Maravilha de hoje, você vai conhecer a história emocionante da doutora Cristiane Morandim, um verdadeiro exemplo de superação e de fé. Doutora Cristiane, para começar, eu queria te agradecer por estar aqui hoje no estúdio Mulheres Maravilha. Sei que seu tempo é super corrido, mas é tão importante. Eu já ouvi bastante sobre a história da doutora Cristiane, mas é muito importante. A gente está sempre contando para o público de casa. Obrigada de verdade. Imagina, Paty, eu que agradeço novamente o convite. É sempre muito bom estar aqui no seu programa. Obrigada. Doutora Cristiane, para o pessoal de casa entender. Claro, tem a pessoa, doutora Cristiane, tem a médica, tem a mãe, tem a filha, mas quando a gente fala da esclerose sistêmica, para a gente dar o início nesse papo, para o pessoal de casa entender, o que é a esclerose sistêmica? A esclerose sistêmica é uma doença autoimune, uma doença rara. A estatística é um caso para cada 100, 150 mil pessoas, que acomete mais mulheres. É uma desordem do sistema imunológico, onde, como qualquer doença autoimune, ele começa a atacar as nossas próprias células, os nossos próprios órgãos. E no meu caso, a esclerose sistêmica, o que ela ataca? Ela ataca coração, ataca pulmão, ataca esôfago, articulações, por isso o nome. Esclerose sistêmica, ela aumenta a produção de colágeno, como se ela vai endurecendo, fibrosando todos os órgãos do corpo. Uau! Então, assim, ela se espalha mesmo no corpo. É uma doença que afeta o corpo de uma maneira sistêmica. Então, muitos órgãos são afetados e, por isso, a grande gravidade, né, da doença, porque é uma doença que não tem cura e ela tem um caráter evolutivo. Então, com o passar dos anos, ela pode ir agravando e piorando esse quadro dessa fibrose. Bom, por isso que eu achei super importante e necessário você vir aqui contar a sua história, só para vocês entenderem, então, o que é a esclerose sistêmica e tudo que ela pode causar no organismo das pessoas, principalmente das mulheres, que ela comete muito mais as mulheres. Mas a gente vai precisar voltar um pouquinho essa história, já que a gente vai falar também sobre estilo de vida. Quem era a doutora Cristiane antes do diagnóstico? A doutora Cristiane, antes do diagnóstico, era uma mulher extremamente ansiosa, uma mulher que negligenciava o seu próprio autocuidado. Então, já era médica, dava muitos plantões, dormia pouco, comia mal. Casa de ferreiro, espeto de pau, mais ou menos isso? Então, como médica, minha preocupação sempre foi, né, muito em atender, em ajudar as pessoas, mas eu acabei, num certo ponto aí da minha vida, me negligenciando. E a doença me pegou nesse ponto, desse estresse, dessa privação de sono, dessa alimentação errada. Porque a gente sempre acha que vai dar conta, né? Mulher tem muito disso. Não, é só por esse momento, não vai passar, eu vou dar conta. E é cumulativo. A gente fala tanto sobre o estresse, né? Sobre a ansiedade, e é cumulativo, e no seu corpo, claro, acabou ocasionando isso tudo. Que todo ser humano nasce, né, geneticamente com algum problema, com a possibilidade de ter alguma doença.
uns manifestam uma doença autoimune, outros câncer, outros diabetes. Sim. Né? É como se fosse uma roda. Mas é sempre uma resposta. Sempre pode ter uma alteração genética, mas aí se a gente vai manifestar ou propiciando não, isso ali, depende do que a gente faz. Claro, né? O estilo de vida vai fazer essa doença se manifestar ou não. Ou não. A pessoa pode ter ali, né, passar a vida toda e não sabe que tem aquela tendência genética a estar desenvolvendo. E no seu caso, você regou de uma maneira errada ali, nutrindo o seu corpo com essa questão de estresse. Né, na verdade, eu já tinha tido o diagnóstico de uma primeira doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, 5 anos antes, e na época eu não tinha esse conhecimento todo da medicina, eu achava que era só uma alteração da tireoide e que se eu tomasse uma medicação para tireoide, tudo bem. Eu não tinha, eu não sabia que depois de um diagnóstico de uma doença autoimune, a gente pode ter outras doenças. A gente acredita que vai parar ali, eu vou tratar só deste problema, não vai acarretar outros. Pois é, então eu tive o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto, que também é uma doença autoimune muito comum em mulheres. Comecei a fazer o tratamento só com medicação para tireoide, não mudei nada meu estilo de vida, o meu estresse, continuei fazendo as mesmas coisas. É que normalmente a gente espera que se tomar um remédio é ele que vai resolver o problema. Hoje em dia, graças a Deus, com a quantidade de informação que a gente tem na internet, a gente tem que fazer bom uso dela. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que está perigoso, inclusive na medicina, mas quando você faz o bom uso da informação, de fonte segura, de um médico de confiança, e você muda esse estilo de vida e entende que não é só tomar uma cápsula que vai resolver todo o problema ali, sua vida eu tenho certeza que vai melhorar. E aí o baque foi o seguinte, a doença me pegou grávida de 4 meses. Exatamente isso que da sua história que é mais assustador. Mas te pegou grávida, vamos voltar nisso. O seu corpo, você já tinha uma doença autoimune diagnosticada, mas qual foi o sinal que realmente falou, tem mais alguma coisa de errada? Porque estava passando pela gestação já de 4 meses. Eu estava com 4 meses de gestação. Do segundo filho, né? Do segundo filho, tinha um filho de 4 anos, comecei a sentir uma fadiga imensa. Dor articular, fenômeno de Renault, que é quando a ponta dos dedos da mão, dos pés começam a ficar roxas. Entendi. Quando situação de estresse ou de frio. E aí eu comecei toda essa investigação, e vai para o médico, e vai para o outro. E essa fadiga, ela chegava realmente a te debilitar. Você não Era um cansaço extremo, uma dor articular. E atrapalhava a sua vida, assim, trabalhar, cuidar do filho. Sim, porque foi tudo muito rápido. Em uma semana, eu comecei a ficar com úlcera na ponta dos dedos. Meu Deus! Uma fadiga, eu cheguei a ter muita dor. Eu acordei de uma hora para outra com muita dor. Caramba! Fiquei 2 dias com dor. Eu falei, epa, não tá certo. Não é só a gestação. E eu sendo médica, ginecologista e obstetra, né? E tendo o diagnóstico da doença na gestação e sabendo que não estava normal, preciso correr. Aí foi difícil, porque o tratamento para essa doença, para o provável controle dessa doença, não era compatível com a gestação. Entendi. Então tinha que aguardar ali. Você precisava, sim, fazer alguma coisa, mas não podia fazer naquele momento para preservar a gestação. Eu escutei de um médico. Ele falou, nós vamos fazer exame todo mês e se agravar, nós vamos ter que interromper a gestação. É tudo que porque é uma doença rapidamente progressiva. Tudo que uma mãe então eu me vi numa situação difícil, porque eu estava grávida de 4 meses, tinha um filho, tinha 33 anos. Claro, não foi ali a descoberta da gravidez. Você já estava ali há 4 meses gestando, já cheia de esperança. Eu falo que a partir do momento que a gente pega, né, o exame positivo, a gente já tem vários sonhos, já imagina como vai ser. E com você foi esse turbilhão de felicidade, mas de medo também, E mais um né? problema que eu falo que eu tive que lidar, porque a doença pegou o quê? Em primeiro lugar, as minhas mãos, que era o meu instrumento de trabalho. Estudei para isso, fazia na época muitos partos, muitas cesáreas. Você teve que parar tudo. Cirurgias. Conta pra gente como foi isso. E aí a doença pós-diagnóstico. Pegou a mão, então minha mão ficou dura, eu não dobrava, meu rosto ficou duro, endurecido. Caramba! Comecei a inchar. Fui para mais de 100 quilos. Caramba! Quem vê a doutora Cristiane, né, assim, ó, maravilhosa, teve todas
adversidades além do diagnóstico. Você tinha que lidar a questão psicológica. A questão psicológica. O filho já em casa. O sentido da brevidade da vida. Todo mundo sabe que a gente estamos, né, numa jornada. Isso, mas mas a gente nunca acha que aos 33 anos... Claro que não. Essa jornada pode estar finalizando. Eu costumo dizer que nós todos estamos numa fila. E a fila, ela tem o começo, né, quando a gente nasce ali, mas você não sabe qual é o final dessa fila e quem é o próximo. Então você não sabe se você é o próximo ali no final dessa jornada. E de repente, como você disse, essa brevidade chega na tua porta e você gestando. Eu tô com vida, eu tô com luz. 33 anos, uma gestação, um outro filho de 4 anos, uma doença rara, Sim. Que mesmo eu sendo médica, não entendia dessa Você diagnosticar pessoas é uma coisa, mas lidar com a situação é totalmente diferente. E pegando a minha mão, que era o meu instrumento de trabalho. Porque nessa hora cai, né? Fala, não, antes de mais nada, eu sou humana. E como que foi para Cristiane? Esquece a doutora Cristiane, a mãe, a esposa, a filha. Como foi para Cristiane lidar com todas essas situações? Olha, eu confesso que naquele primeiro mês foi um turbilhão, né, de coisas que passam, né, na cabeça da gente. Mas eu falo que a gente sempre, em situações difíceis, a gente tem que transformar dor em amor. E se encher de uma fé, de uma espiritualidade independente da religião. Exato. E se a gente tem 5, 10% de chance de viver em 90% de morrer, eu vou fazer esses 5, 10% virar 100%. E valer a pena. Isso. E foi uma coisa de eu aceitar o que eu tenho, eu entender, eu aceitar, nunca perguntar por quê, e sim para quê tudo isso, e ressignificar daí para frente. Exato. Começar de novo. Porque a vida é sempre muito difícil. Um recomeço. Às vezes é necessário a gente destruir para reconstruir. Aquela versão anterior que a gente está acostumada, né? Talvez se essas coisas não chegassem à nossa vida, infelizmente o ser humano, a gente aprende muito mais com a dor. Eu falo que eu estava num ponto que se eu continuasse desse jeito, provavelmente eu ia ter um outro diagnóstico de um câncer ou de uma outra doença. Um infarto, alguma coisa que realmente ia ceifar de uma hora para outra a tua vida. E a doença me fez questionar isso. Para onde eu estava indo, o para quê. Propósito. E não porque o propósito, que é o que nos move. É muito interessante e eu acho, é justamente por isso que eu quis trazer a doutora Cristiane aqui. Para você aí de casa entender um pouquinho sobre propósito. E como ela disse, independente da religião, é você ter fé e buscar. Aqui nesse programa o tempo passa voando, eu vou precisar fazer um intervalo comercial rapidinho, mas na volta a doutora Cristiane vai contar um pouquinho mais sobre isso, sobre a fé e sobre a importância da família em todo esse processo. Fica aí com a gente. Estamos de volta no Mulheres Maravilha. Eu continuo aqui no estúdio com a doutora Cristiane Morandim, médica ginecologista e obstetra, e hoje veio falar não apenas sobre medicina. A gente vai entrar também um pouquinho sobre medicina, estilo de vida, mas hoje ela está contando sobre propósito de vida. E como que nós, quando recebemos muitas vezes um diagnóstico ou nos deparamos com um problema, como que a gente lida com aquilo? Você se entrega ou você pega e vai ressignificar todo o estilo de vida que você tem? Por isso que hoje eu achei tão importante trazer ela. Nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo e quando a gente fala sobre fé, isso mesmo, independente da religião, sobre fé, sobre aquilo que você quer, sobre aquela vontade de viver, inclusive, eu achei tão importante trazer ela. Nós terminamos o último bloco, ela explicando para vocês o que é esclerose sistêmica. Ela também teve outro diagnóstico de uma doença autoimune e quando ela fez uma virada de chave. O segundo filho nasceu e ela começou um tratamento de quimioterapia. Isso mesmo, doutora Cristiane? Isso mesmo. A quimioterapia é o tratamento para esclerose sistêmica? Não, ou foi no seu caso? Foi no meu caso, né? Para cada pessoa, na época, 14 anos atrás,
não tinha um tratamento específico para a doença. E aí, na gestação eu não poderia tratar, porque o tratamento acometia o feto. Certo. Então fui mês a mês fazendo exames e acompanhando. E graças a Deus passou mais um mês. Nossa, ali contagem, né? E quando nasceu, 3 a 4 meses depois que nasceu, a doença veio com tudo mesmo. Uau! Parece que ali fechou um ciclo e começou outro ciclo complicadíssimo. Endureceu o rosto, endureceu as mãos. E aí o médico falou, então vamos tentar uma quimioterapia. Agressivo o tratamento. Experimental, para ver se dá uma segurada na doença, porque a doença ela pode se apresentar de várias maneiras, e no meu caso, o meu marcador era pulmonar. Então, rapidinho já foi me dando um pouco de fibrose pulmonar, e aí eu comecei o tratamento com a quimioterapia, foram 12 meses de quimioterapia. Comecei a fazer alergia à quimioterapia, e aí comecei a usar corticoide, fui aumentando o peso, entrei na menopausa precoce. Por conta da quimioterapia? Por conta da quimio, então aos 35 anos eu já estava na menopausa. Meu Deus, você tinha que lidar com todas essas situações e a maternidade. E a maternidade, o consultório, porque apesar de tudo que eu passei, atender as pessoas e ajudar, me coloca num ponto de não só doente, né? Com certeza. E a energia das pessoas também me dão força. E você ter estudado para ajudar pessoas também te motivava a também esquecer o problema que você estava passando e estar ajudando outras pessoas. Mas um ano ali de quimioterapia, lidando com um bebê e uma criança que ali estava com 5 anos, o seu primogênito. Como que foi toda essa situação e também a família encarar tudo isso, doutora? Eu tive muito apoio, né, da minha família, da minha mãe, do meu pai, irmãos, tios, todo mundo sempre família unida é tudo de bom, né? Me apoiou. Depois de um ano de químio, comecei a usar um outro tratamento, via oral, e estava melhorando, mas não tinha melhorado tanto. Ok. E lidando com todas essas situações. Quando eu fiquei doente, o primeiro dia que eu tive o diagnóstico, que foi muito difícil, o médico chegou a falar que eu ia ter 6 meses de vida. O meu pai, ele sempre teve muita fé, né? A espiritualidade dele é muito grande. Ele sempre teve muita fé no padre Donizete. Não sei se você já ouviu falar do padre. Sim, sim. Donizete. Meu pai foi batizado pelo padre Donizete. Legal. Meu avô tocava na banda do padre Donizete. E eu tive o prazer de conhecer o seu pai. Claramente, você vê que ele é uma pessoa extremamente amorosa, que ele é muito envolto à família. E para lidar com isso tudo, tem realmente que ser com muita fé. Sim, e no dia desse diagnóstico, ele saiu e foi andando sozinho para Tambaú, pedindo. Porque ele sempre fala que Olha, eu tô arrepiada, que o jeito mais fácil de conversar com Deus e com Nossa Senhora é através do padre Donizete, porque ele foi batizado pelo padre. É a fé dele. Donizete, é a fé dele, que eu falo que independente da religião, a fé e a espiritualidade, elas são... É o que ela move, né? E como ela te move. Né? E aí ele foi, e no meio desse... E aí foi passando, eu fui tratando, e no meio desse tratamento todo, ele falou para mim um dia, vamos comigo num trecho do caminho da fé, desse caminho, né? Desse caminho dele, de fé. Um caminho de fé. Entre Vargem e Tambaú, caminho porque, do seu pai. Inclusive, chegaram a pensar em um transplante de medula para mim. Uau. Tão grave que estava chegando a situação. Seria feito fora do país. E aí, nós fomos, em vários trechos, a gente saía de um ponto, andava um pouco, porque não tinha condição de sair daqui, de Vargem Grande, e ir até Tambaú de uma vez. E você também teve essa questão da fibrose pulmonar ali, dessa questão de falta de ar, você também não podia colocar mais estresse no seu corpo, né? Independente do propósito. Pois é, estávamos eu e meu pai num trecho desse caminho, numa estrada de terra, quando do nada apareceram milhares de borboletas. Borboletas, gente. Borboletas, você tá vendo aqui? Borboletas. Borboletas brancas, todas do mesmo tamanho, e muitas, e milhares. Olha, eu fico arrepiada. Eu já escutei essa história, mas eu fico arrepiada. E foi uma sensação de leveza, de paz, de acolhimento. De choque também, né? De falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo, e a certeza que tudo ia dar certo. E na outra semana eu fui fazer meus exames e eu comecei a melhorar. E eu mudei mesmo, depois desse dia, o modo de pensar sobre a vida. Você acredita, então, que essas borboletas, elas foram
um marco. Foi um marco. Trazendo um milagre para a tua vida? Com certeza. Como foi isso? Foi um grande milagre, porque depois da borboleta é como se eu me chamasse para o presente novamente. Virou uma página? Eu virei uma página da minha vida. E para o seu pai? Para o meu pai foi tudo muito mágico, muito Ele nunca teve dúvida, maravilhoso. acredito, na verdade, né? Nunca tivemos dúvida. Na verdade, desde o primeiro dia do diagnóstico, é o que eu te falei no primeiro bloco, eu nunca perguntei por quê e sim para quê. Nunca perguntou? Não, não é fácil, não é. Não é fácil você ter um diagnóstico. Eu acredito que medo, sim, ele deve vir. Principalmente quando nós, como mães, quando a gente pensa nos filhos, dá aqueles momentos de medo, não dá? Dá, de insegurança, de medo. Mas, gente, eu fui envolvida por algo tão repleto de fé e a certeza que tudo ia dar maior. Certo, uma coisa tão maior, tão mais plena, e as coisas foram dando certo e foram mudando. Não foi assim em um dia, em uma noite, as coisas foram mudando. Você deixou fluir. E eu fui me transformando numa outra pessoa. Porque você que está chegando agora e perdeu o primeiro bloco você começou já falando sobre isso, que você era uma pessoa estressada, que você vivia ali, claro, o trabalho é importante, nós trabalhamos, independente se você gosta muito do seu trabalho ou se você gosta pouco do seu trabalho, trabalhar é preciso. Se você gosta, melhor ainda, e você ama o seu trabalho. Sim. Claramente, você ama isso que você faz, você deixou isso claro, mas te fez mudar toda essa perspectiva, inclusive de trabalho, de família. Perspectiva de vida, de família, de trabalho. Antes da doença, eu era uma pessoa que tinha medo de tudo, medo de andar de avião, medo de ir no mar e ir até no fundo. Estava sempre numa toca. Medo de... Meu pai, ele sempre teve cerâmica, e eu lembro da minha infância, meus irmãos subindo lá numa montanha de barro, e eu sempre ficava com medo de atravessar, de pular um rio, entendeu? Entendi. Então eu era uma pessoa com muitos medos, muitos conflitos. E você sabia que isso te prendia? Sim, e a doença me fez também fazer as pazes com a pessoa do meu passado, com as minhas crenças limitantes. E aí eu passei a ser... O médico falou que provavelmente se eu conseguisse seguir para frente, que eu ia precisar de oxigênio, porque muitas pessoas precisam de oxigênio por conta deixou claro que estava da doença, né? E aí eu falei, eu posso usar oxigênio, mas é para outra coisa. E aí comecei a fazer aula de mergulho e comecei a mergulhar. Teve um dia que eu até mandei uma foto para o meu médico. Para quem não subia uma montanha, eu falei, eu vou usar oxigênio, mas eu vou usar fazendo o que eu amo, que é mergulhar. É o contato com a natureza. Eu faço mergulho quando é possível, organizar com a minha agenda, entendeu? Então eu fui mudar, eu era uma pessoa que não falava em público. E hoje você fala super bem, viajar. Fiz até uma palestra 2 vezes já. Quem acompanha a doutora Cristiane também nas redes sociais, ela posta bastante sobre esse lado médico, né, de estar cuidando ali das mulheres, todo esse cuidado, mas mostrando esse estilo de vida. Esse estilo, e o que eu penso, que eu falo muito para os pacientes, que um diagnóstico difícil pode existir, sim, enfrentamentos difíceis na vida, mas a maneira como a gente lida com essa dificuldade, com esse diagnóstico, isso sim pode mudar toda a evolução da doença. E como sua vida vai continuar? Porque eu acredito sim que tem pessoas, inclusive já aconteceu isso com membros da minha família, que às vezes recebe um diagnóstico, a pessoa se entrega e realmente a doença acaba vencendo. E a maneira com que você lida. E a fé, a espiritualidade, o entusiasmo da vida está dentro de cada um de nós. Foi difícil para você respeitar esse tempo? Você precisou, assim, de ajuda, por exemplo, um psicólogo? Você chegou a fazer terapia? 18 anos de terapia. Recomenda? Recomendo. É importante, sim, não é? Sim, é muito importante. É o que eu falo, eu comecei a fazer as pazes com o meu passado, a pensar o que era a Cristiane, o que trouxe a Cristiane até aqui e para onde a Cristiane queria ir. Entendeu? E você tem a resposta para onde a Cristiane quer ir? Não, eu deixo o fluxo. Ai, que delícia, gente. Olha que delícia. Mas eu entendo que essa doença me fez mudar também a minha visão como médica sobre o ser humano, sobre a pessoa que está na minha frente, porque a gente, enquanto médico, enquanto a gente é só um médico, a gente entende a vida de um jeito.
Mas quando as cadeiras, elas se movimentam e eu fico do outro lado, como paciente, a gente também enxerga aquela dor de uma melhor maneira, a gente enxerga que por trás daquela pessoa não está a doença, tá uma pessoa que tem os seus conflitos mentais, tem os seus conflitos físicos, e a saúde é tudo. A saúde é o bem-estar completo físico, mental e social. Exato. Então, a doença também fez eu enxergar uma outra médica e entender que a medicina não é só o físico e a pessoa que está na minha frente não é um diagnóstico. Exato. Ela vem com tudo, e se eu não ajudar ela a entender tudo o que está se passando, eu realmente não vou conseguir ajudá-la a transformar tudo isso. Exatamente. E foi aí que eu entendi que o grande propósito da minha vida é mostrar para as pessoas, enquanto pessoa, enquanto médica, que sempre pode ter uma luz no fim do túnel, e essa força tem que vir, né? Entendam sobre do nosso interior, da fé que movimenta tudo, de Deus, da nossa espiritualidade. Exatamente. E é o que você falou, entender que quem está ali buscando a tua ajuda, o teu conhecimento, né? A gente sempre fala que conhecimento não ocupa espaço, muito pelo contrário, ele ocupa assim, cada fresta, no sentido de quando ele pode ajudar. E o que as pessoas buscam quando elas sentam ali no seu consultório é o teu conhecimento. Mas quando a doutora Cristiane entendeu que quem está ali é uma mulher, é uma mãe, é uma filha, os pais estão em casa, estão esperando. Quantas vezes o seu pai e a sua mãe ficou em casa esperando e você sendo a paciente? Eu tenho meu companheiro também, o Carlos, que é um que está ali apoiando de vida, então isso faz uma grande diferença, né? Com toda certeza, é a estrutura. Porque sim, a gente dá uma enfraquecida ali quando a gente recebe um diagnóstico. Eu tenho um lugar de fala para falar sobre essas questões do diagnóstico. Outro dia a gente conversa sobre isso aqui no programa também, mas quando a gente pega o diagnóstico, a estrutura dá aquela balada. E aí, como você lida com ela, dá aquela segurada. E aí eu pensei, como que é para mim, como médica, receber esse diagnóstico? O que eu posso fazer para mudar tudo isso? E foi aí que me fez estudar e procurar saber, porque eu peguei no ponto que eu tomava 7 ou 8 medicações por dia. E eu não queria simplesmente sobreviver. Eu queria viver, porque é diferente. Com toda certeza. Né? É aquilo que a gente falou no começo, não é simplesmente catar uma cápsula, tá pronto. Não, é como você lidar. E aí eu pensei, por que não eu usar toda a minha experiência como médica e me aprofundar? E resolvi fazer nutrologia, medicina integrativa. Mas então calma, que eu acho que é super importante. A gente falou sobre o diagnóstico, a gente falou sobre o ressignificar a vida, sobre dar sentido, encontrar o seu propósito, e não é do dia para a noite. Vocês escutaram aqui a doutora Cristiane falando. Inclusive, eu vou falar por mim, não vou falar por ela, mas você já pode falar. A gente tá sempre numa eterna busca, não é verdade? Eterna busca, eu falo que a vida da gente é equilibrando pratos numa corda. Isso! E que tem hora que a gente vai cair. Mas e tudo bem, porque a gente não pode ser rígido com a gente mesmo. E caiu o prato, quebrou, pega a pazinha, dá ali a vassoura. Equilibra o prato pro lado da maternidade, tem hora que é pro lado do trabalho, mas o importante é tirar do lado essa coisa, dessa cobrança imensa em cima da gente. Entender que o corpo da gente tem acelerador sim, mas também tem freio. E tem hora que tem freio de mão, entendeu? Pisou no freio ali, não funcionou, dá uma puxada no freio de mão, para você voltar para si mesmo e entender um pouco mais sobre você e a sua saúde. Vou fazer mais um intervalo aqui nesse programa e na volta, a doutora Cristiane vai compartilhar dicas, isso mesmo, sobre estilo de vida saudável, o que fez ela mudar. Ela criou um método próprio para ajudar você aí na sua casa a enxergar a vida da melhor maneira possível e mudar o seu estilo de vida. Fica com a gente.
Estamos de volta no Mulheres Maravilha. Eu continuo com a doutora Cristiane Morandin aqui no estúdio. Falamos no primeiro bloco para vocês entenderem mais sobre o que é esclerose sistêmica, sobre propósito de vida. Agora, no segundo bloco, ela conta um pouquinho mais sobre como ela, a família, propósito de fé e mudanças necessárias que a gente precisa fazer no nosso estilo de vida. Agora eu trago a doutora Cristiane, médica, para falar para o pessoal de casa, dar dicas sobre estilo de vida. Mas antes da gente começar, hoje, doutora Cristiane, como que você tá? Já que nós encerramos o último bloco, você falando que chegava a tomar até 7 remédios por dia. Hoje, como é que tá a doença? Tá controlada? Como tá o teu estilo de vida? Tá melhorando? Conta um pouquinho pra gente. A doença, graças a Deus, está em remissão. O que é isso para doença autoimune? Não existe uma cura, mas existe uma remissão, quando os parâmetros inflamatórios todos estão zerados. Equilibrados, não tenho mais nenhuma sintomatologia. Que benção. E há 7 anos não faço uso de mais nenhuma medicação. Caramba, que delícia ouvir isso. Mas nada. De 7 remédios, então, em 7 anos, nenhum remédio. E acabei de fazer meus exames semana passada, todo ano ainda faço acompanhamento. Claro. Faço meus exames e estão todos estacionados. Que delícia quando você abre ali, né, os exames, você fala assim, nossa, que bacana, porque eu, como eu disse, né, no bloco anterior, eu tenho o lugar de fala, porque quando eu recebia, às vezes, os meus exames, o médico falava assim, olha, isso não vai mais ter jeito. E quando você olha, fala assim, tinha jeito sim, tá aqui, ó, eu consegui. É tão gostoso, é tão significativo, né? E dá esse propósito. Mas, já que a gente tá falando de propósito, de todo esse conhecimento como médica, como você mesmo disse, você precisou sentar no lugar de paciente. E quando a coisa toda ali estabilizou, falar como que eu vou usar toda essa história, tudo que eu passei para melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. E entender, né? Isso me fez entender o porquê, por exemplo, uma pessoa com uma doença autoimune pode ter 2, 3, 4 doenças autoimunes. Claro. Que de repente o mesmo motivo que ocasionou o primeiro diagnóstico pode dar origem aos outros diagnósticos. Então eu fiz uma viagem ao contrário. Exato. E como você mesmo disse, né, voltando ali um pouquinho, nós não sabemos a nossa carga genética. O que tem a tendência, se eu tenho a tendência a desenvolver um câncer, por exemplo, se eu tenho uma tendência cardíaca, você não sabe até realmente procurar a fundo. E o que se sabe atualmente é assim, a genética são os genes, né, que a gente nasce. É um ponto. Mas a gente tem a epigenética. Okay. O que é isso? A nossa relação dos nossos genes com o que a gente faz. Então, sono, estresse crônico, alimentação, atividade física, sedentarismo, também, né? Tudo isso interfere nos nossos genes. Entendi. Por exemplo, câncer de mama. A gente está no outubro rosa, né? Sim. A gente já sabe que 5 a 10% é origem genética. Que o restante é epigenética, é o que a gente faz. São os nossos hábitos de vida, obesidade, como é que o nosso intestino funciona. Então, não só para as doenças autoimunes, mas também para qualquer tipo de prevenção de qualquer doença, ou o que a gente faz interfere profundamente. Exato. E se a gente está fazendo errado durante muitos anos, aí é que está um grande problema, né, doutora Cristiane? E foi aí que começou, né, os meus estudos de várias pós-graduações em nutrologia, medicina integrativa, e aí eu criei um método que chama método SEI, que o primeiro S é o sono, que se a gente não dorme bem, a gente não tem memória, o sono é o nosso melhor detox do corpo, então o sono é primordial, então a gente tem que entender se a gente não está dormindo bem, o que é. É um estresse, hoje está muito tem que achar o porquê. Telas, ou é uma mulher que está entrando na menopausa e está precisando de algum hormônio, ou precisa de algum suplemento, enfim. A falta de sono uma apneia tem um porquê. Do sono. Então, a gente investiga a fundo. Okay. Quem dorme bem, começa a ter saúde. Primeiro ponto. O S, aí depois o estresse, o outro E. Ai, gente, o estresse é uma coisa. E o estresse, quando eu falo do estresse, não é aquele estresse assim agudo, você bateu o carro, o cachorro te mordeu. É um estresse crônico. É aquela coisa que tá ali no teu dia a dia. Como você lida, né, com ele? E sabe aquele estresse de você estar num relacionamento ruim, você não consegue sair, ou de um emprego que não tá legal e você não consegue escutar o seu corpo. E você arrasta aquilo por anos.
um problema que você não consegue solucionar, isso é muito complicado, porque altera mesmo e pode dar doença. Então, o sono, o estresse, mas tem um segundo E aí. O E de exercício físico. Gente, não dá para ficar sem atividade física. Que momento do dia você vai colocar? Não sei. E atividade, Tem que ter. e atividade física não é assim. A maioria das pessoas vão matricular numa academia, vou fazer isso por conta de emagrecer ou não. Atividade física é importante para tudo. Para melhorar a ansiedade, melhorar estresse, depressão. E sim, melhorar músculo, que está relacionado à longevidade. A estética vem também, tá? Principalmente falando com as mulheres aqui. Gente, a estética vem, não adianta, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que mexer o corpo. Tem que mexer. Então, minimamente quanto? Tem que, pelo menos, a gente tem que fazer 150 minutos de atividade aeróbica na semana, que é uma caminhada ou uma bicicleta, e mais 2 vezes na semana, no mínimo, de atividade de musculação ou um pilates para melhorar a parte muscular. Então, a gente está falando minimamente 150 minutos de um aeróbico e 2 vezes na semana aquela questão muscular. Uma musculação, um pilates para ganhar massa magra. E tem o I também. O I, intestino, que é o nosso segundo cérebro, o intestino. Que legal falar sobre isso. As pessoas às vezes não dão tanta importância. E as mulheres, elas têm essa tendência a ter mais constipação, não é? Não, provavelmente. E assim, no intestino a gente tem muitos neurônios, a produção de serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Tudo está lá no intestino. Entendi. Então, a gente, para começar a ter saúde, a gente tem que entender esse intestino, entender as intolerâncias alimentares. Muitos e muitos pacientes, no caso, por exemplo, de doenças autoimunes, têm alterações de intolerâncias alimentares. Isso através de exames. De exames, de história clínica, de questionários clínicos. Então, tudo isso é importante entender. Então, quando a gente melhora a parte do intestino, isso entra também a parte alimentar, a parte nutricional, o déficit de vitaminas, que eu acho que eu sempre falo que tem o estresse físico, mas também tem o estresse celular, né, que são as deficiências nutricionais que a pessoa pode estar. Uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de uma vitamina B12, e às vezes, de verdade, quando a gente consegue regular tudo isso, repor as coisas que estão faltando, melhorar essa parte hormonal, a pessoa também começar a fazer o exercício, se precisar de uma terapia, de um psicólogo, um terapeuta. Tá maravilhoso, gente, terapia é bom pra todo mundo. De várias coisas, aí a gente consegue realmente melhorar o nosso DNA. Então, o método SEI é isso, é quando a gente junta e reorganiza todos esses pilares, junto com a alimentação, a parte de hormônio, e o mais importante, o porquê SEI. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, quando chegam no meu consultório, você sabe a real importância que você dá na sua vida? Quem é você? Você não é só a mãe. Você já começa com essa pancada no paciente. Vem cá para a vida. É assim que tem que ser. Qual é a importância? Você sabe a importância que você tem na sua vida? Porque só quando a gente entende o que a gente é e a nossa importância para a gente, que a gente consegue praticar esses pilares. Às vezes a gente é muito boa para cuidar, mas não de se cuidar. E às vezes a gente tem essa coisa de... eu era uma pessoa, que falava sempre sim para o outro e não para mim. Exato. Então, para qualquer processo de saúde e de doença, para convivência de qualquer diagnóstico, se a gente não entende a posição que a gente está na vida da gente, a nossa prioridade, isso não é egoísmo. Não, de maneira alguma. É prioridade. Então, o SEI quem é você? Você sabe? Eu sei. Método SEI. Que legal. Então, foi isso, não entendeu? Se você fala sim para tudo, vai chegar um momento que a vida vai falar não para você. E você vai se ver obrigado a parar absolutamente tudo. Porque eu falo, às vezes a gente costuma brincar, as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para isso, mas deixa ficar doente, a gente tem que arrumar dinheiro. E infelizmente, assim, não que eu tô falando para você viver a vida doidado, não é sobre isso, mas é sobre ter o equilíbrio. Na maioria das vezes a gente acaba deixando esse equilíbrio de lado, justamente por, não, eu posso fazer mais isso, eu posso fazer mais aquilo. E a gente vai adquirindo situações que muitas vezes a gente não dá conta, e o estresse toma conta, e vem a vida e dá uma pancada e fala, ops,
se reorganiza, porque se você não se reorganizar, você vai parar 100%. E é o que eu falo para os pacientes, isso. Vamos priorizar autocuidado, primeiro a gente, né? Isso. Depois o nosso entorno, para a gente ser boa mãe, boa filha, exato. Boa esposa, boa profissional, a gente tem que estar em primeiro lugar. E você tocou num ponto que eu acho importante a gente falar sobre isso também, que aqui nos bastidores eu sempre digo isso, muita gente conversa muito, e a gente tá falar sobre estilo de vida saudável, hoje em dia, né, vamos falar até não entrar na pauta em si, porque isso daí daria um programa inteiro, quando a gente fala sobre canetas emagrecedoras, obesidade, uns contra, outros a favor, hoje em dia a gente fala muito também sobre suplementação, falar em suplementar uma coisa, repor é outra, como que tá hoje em dia para você, como médica, lidar com todas essas situações, até para trazer o equilíbrio para os teus pacientes? Você tem que olhar realmente, por exemplo, a reposição de vitaminas, como você disse. Tá com ferritina baixa, ou não tá. Porque às vezes escutou que a vizinha fez uma reposição e não estava necessário aquilo. Isso também faz mal, não faz, doutora? Eu falo que tudo que é deficiente ou em excesso é o problema, que o equilíbrio é o mais importante. Mas por isso que é sempre importante a gente procurar a ajuda de um profissional especializado que olhe você realmente como um todo, as suas necessidades. Uhum. Tem gente que não precisa tomar Mounjaro, mas tem gente que precisa, e tá tudo bem. Claro. Porque a obesidade, ela também é uma doença crônica que ela traz outras doenças, e não tem problema nenhum preconceito em naquela pessoa ter que tomar aquela medicação, e aquela não precisar. Então, isso que é importante. Se tem a medicação que vai auxiliar, tá maravilhoso, aquela pessoa precisa. Entendeu? O problema é o uso indiscriminado de toda e qualquer substância. Substâncias sem indicação. Então, o que é bom para um, não é bom para o outro. Por isso que a medicina precisa ser personalizada. Personalizada, individualizada. E é isso que eu falo, esses pilares todos mudaram o meu jeito, é o que eu pratico na minha vida. Que legal. É o que eu tento falar para os pacientes. Quando aconteceu o episódio da borboleta, né, das borboletas, eu falo que essa fé, essa bênção foi algo que me fez olhar para mim, para dentro de mim, e entender que também que a minha fé sempre foi imensa, mas que eu tinha que olhar para mim e entender. Se respeitar como templo também, porque nós somos o templo. Nós, filhos de Deus, a gente sempre falou aqui, independente da religião, mas nós somos o templo de Deus. Eu sou católica, né? E eu falo assim, que como filha de Deus, eu preciso me respeitar. E muitas vezes a gente vai atropelando. E você precisou se ressignificar e entender desse templo de Deus para estar levando para as pessoas, para você que está aí em casa nos assistindo, falar, nossa, como que eu tô levando? Que estilo de vida que eu tô levando? Será que uma hora a vida não vai me brecar? Como te brecou? Sim. Como me brecou? E minha vida, assim, eu sempre me emociono porque eu falo que o meu grande propósito agora é, de repente, poder ser uma borboletinha na vida de alguém. Uau. Porque se uma pessoa que escutar, ou em algum programa, ou na minha consulta, escutar um pouco da minha história e pensar se ela passou por todas essas dificuldades e conseguiu, e mudou, melhorou, eu também posso. E se fizer isso ser um start na vida dela, para um novo olhar sobre a vida dela, sobre a mudança, porque a gente só muda quando realmente a gente entende que a gente precisa mudar. A gente é jogado nisso. A medicina que eu acredito é isso. Não é uma receita de um remédio pronto, não, que eu como médica passo. Eu preciso, enquanto profissional da saúde, enquanto médica, explicar para a pessoa e ser um start. Mas quem vai pegar as rédeas da situação é ela. Eu vou estar aqui para apoiar o balanço, eu vou empurrar o balanço. Mas quem vai continuar fazendo esse balanço? Para dar o galeio é você mesma. É a pessoa. Uau, parabéns. Então virou assim, um grande propósito na minha vida, cada vez que uma pessoa volta falando que mudou, que melhorou, seja em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de problema, e que de repente o que ela escutou com uma palavra minha fez ela dar o start. Quando você perguntou do meu propósito, eu estou levando a vida, mas o meu propósito é isso, é cada vez mais conseguir conectar mais pessoas e poder ajudar. Se a gente consegue transformar uma vida, tá valendo. Já tá valendo a pena. É isso aí. Se você tem a chance, como a doutora mesmo disse, 5%, eu vou lutar por esse 5%, independente. Ela virou a chave,
Por que você aí de casa não consegue também? É virar a chave e entender, se respeitar um dia de cada vez e entender qual é o seu propósito. Doutora Cristiane, eu preciso muito te agradecer. Obrigada por compartilhar essa história emocionante de vida, de fé, de milagre, ressignificando. E tem uma coisa muito especial que a gente conversou aqui nos bastidores, que, por favor, compartilha com o pessoal de casa, que é a igreja do Padre Donizete, que seus pais construíram. Sim, depois da minha história, do que aconteceu com as borboletas, a minha família, meu pai e minha mãe, resolveram construir uma igreja no sítio, e essa igreja ela chama Padre Donizete, a primeira igreja né, que chama Padre Donizete no Brasil, e é uma igreja aberta, a gente faz missa 2 vezes no mês, a todos que tenham fé, que estão convidados, procuram então, por uma palavra, com certeza, um conforto. Então a gente abre para quem, então o convite está aqui, para quem queira lá rezar com a gente. A igreja fica em Vargem Grande do Sul. A gente vai deixar então aqui o Instagram da doutora Cristiane. Você quer saber sobre os dias, sobre o horário, como faz para visitar a igreja, que eu já fui visitar, gente, é lindíssima, te traz uma paz maravilhosa. Lá tem o quadro. Tem o quadro, vocês vão entender um pouco mais sobre essa história. E como eu disse também para a doutora Cristiane, é muito emocionante ver a dedicação da família em receber bem as pessoas. Os meus pais têm um amor enorme. Para que se sintam acolhidos. Parabéns. E é um propósito deles também, manter a igreja e colocar a serviço de quem precisa. Exato. Então, tá aqui o Instagram da doutora Cristiane. Manda uma mensagem lá para você saber se você quer fazer a visita à igreja do Padre Donizete, quer conhecer um pouco mais sobre a história, entender um pouco mais sobre esse propósito. Então, doutora Cristiane deixou aqui o convite aberto, que fica em Vargem Grande do Sul, tá bom? Doutora, mais uma vez, obrigada por compartilhar essa história. Deus a abençoe imensamente. E que você toque muitas vidas mais para que sigam nesse propósito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É uma alegria imensa estar aqui novamente e poder, né, ajudar com nossas palavras a transformar, nem que for uma vida. Com certeza. Bom, Mulheres Maravilha de hoje vai ficando por aqui. Se você quer ouvir histórias, muitas mais histórias como a doutora Cristiane Morandim, manda pra gente uma mensagem através das redes sociais. Durante a semana é o nosso canal de comunicação. E para você que está aí nos assistindo também, quer reassistir esse conteúdo, não sabe como? Através do nosso canal do YouTube Mulheres Maravilha. É só você se inscrever, ativar o sininho de notificações que fica lá disponível para vocês, tá bom? Já sabe, no próximo sábado, a partir das 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui na TV União, tá bom? Beijo, boa semana e até lá!